sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, um sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Irmãos, caramba, essa luz está bem aqui, né? Calma aí, gente. Eu não consigo ver a igreja direito. Irmãos, o contexto dessa palavra é após a morte de Lázaro, a morte, a ressurreição de Lázaro. O Senhor tinha ressuscitado Lázaro, né? Após 4 dias, como nós já sabemos. E ali, os principais sacerdotes, os fariseus, não gostaram do que aconteceu, porque muita gente creu no Senhor, muita gente creu em Jesus. E eles falaram assim: o que estamos fazendo? Nós estamos dando, né, praticamente para ele o nosso status, a nossa posição. Porque os fariseus, os sacerdotes, eram aqueles que detinham a palavra de Deus. Eles tinham muito conhecimento, eles criavam tradições, então eles instruíam o povo. E uma vez que eles veem Jesus entrando em cena, Jesus fazendo milagres, Jesus levantando defunto, Jesus dando vista ao céu, Jesus levantando paralítico, eles ficam pensando: não, a gente não pode deixar esse homem crescer, a gente não pode deixar esse homem progredir, porque assim ele vai tomar o nosso lugar. E os romanos não só vão pegar o nosso lugar, como a nossa nação, porque o povo de Israel, ele estava sobre o jugo, né? Os romanos, eles estavam sobre eles, detinham o poder político ali, e os fariseus e os sacerdotes detinham o poder religioso. E eles não queriam perder isso. Uma vez que Jesus viesse com seus ensinamentos, com a sua palavra, com seus milagres, eles tiravam o foco dos sacerdotes, dos fariseus, e colocavam o foco em Jesus. Então esse aqui é o novo profeta. Esse aqui é o homem que a gente deve, né, validar espiritualmente, religiosamente. E ali os sumos sacerdotes e fariseus estavam com medo de perder os seus status. E o Senhor Jesus, ele traz vida a Lázaro. E logo após ele trazer vida a Lázaro, ressurreição, eles tentam matar Jesus. E a primeira aplicação que eu tenho para trazer para nossas vidas é que muitas vezes o inimigo, ele tenta te paralisar pelo propósito que você carrega. Porque ele desejava paralisar Jesus, porque ele sabia que o Senhor estava tomando a região pela sua palavra e por aquilo que ele realizava. Então nós temos que ter a consciência de que cada um de nós, cada um de vocês que está sentado nessa cadeira, tem um propósito nessa terra. E não é porque você é bonito, ou você fala bem, ou você canta bem, ou você prega bem, que o inimigo, ele quer te tocar. Não é por isso. É pelo propósito que está atrás disso aí. É pelo propósito que Deus tem com você aqui na terra, que o diabo, ele quer paralisar.
preciso preocupar com nada, eu só vou entrar, vou glorificar e vou embora. Só que o Senhor, Ele está nos alertando. Ei, eu tenho um propósito com você. Cadê aquilo que eu botei na tua mão? Cadê aquilo que eu te pedi para fazer? Que muitas vezes arde dentro do seu coração, mas você não faz. Você não coloca em prática. Eu não sei por que você não faz. Eu sei porque eu não fazia. E eu estou tentando fazer. Porque eu não estou falando aqui, irmão, olha, você tem que fazer, ó, você está com erro, tem que se consertar. Não. Eu estou falando que Deus me chicoteou, e aí eu vou passar para vocês também. Eu estou falando que Deus, ó, me pegou lá em casa e Ele falou, fala para o meu povo que eu tenho um propósito e eu quero saber o que eles estão fazendo para colocar aquilo que eu coloquei na mão deles em prática. Irmão, o fato de Jesus ter ido lá ressuscitar Lázaro, trazer vida, fez o povo ficar admirado, de modo que as pessoas iam até lá para ver aquele que Jesus deu vida, aquele que Jesus ressuscitou. Irmão, nós precisamos entender o quê? Que nós estamos numa batalha espiritual. Eu quero que ponha aqui, por favor, 2 Timóteo 2, 4 e 5. Só para a gente ter uma dimensão do que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Coloca aqui para mim, por favor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tá ruim? 2, 4, 5. Isso. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 4. Calma aí, deixa eu ver aqui comigo. Deixa eu fazer aqui. Calma aí. Já está dando um ruim ali? Foi? Amém. Ó, diz assim: ninguém que milita. Volta para mim o 3, por favor. Isso aí. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Vai o 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Aí o que o Espírito Santo falou comigo? Muitas vezes, quando Deus falava assim, Bianca, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente não é leigo, a gente sabe, a gente tem consciência. Quando a gente fala, Bianca, faz isso aqui. Irmão, eu pensava assim, não, eu sei que quando eu fizer isso aqui, o diabo vai se levantar, porque já aconteceu outras vezes. Eu me posicionei e ele veio com fúria. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha aqui, entendeu? Não vou entrar nessa guerra, porque eu sei que o negócio vai estreitar. Aleluia. Sendo que, volta lá no 3, olha o que fala. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, irmão. Ou você está dentro da guerra, ou você não está. Ou você se posiciona como quem você é, que é um soldado de Cristo para guerrear, ou você não se posiciona. Não tem como. A gente está assim, eu não vou tirar meu corpo fora, o povo que paga o preço. Quem está lá na frente que paga o preço. Quem está na responsabilidade que paga o preço. Não, porque não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não foi isso, irmão. Apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O que é isso? É responsabilidade. Ele estava dizendo para Timóteo, ei, sofre comigo, parece comigo, me ajuda como bom soldado de Cristo. E ele fala, ninguém que milita pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Ah, Bianca, mas está fugindo da palavra, do propósito? Não, pelo contrário. Eu estou bem dentro da palavra. Porque se você pensa, quem está como fala, quando você se alista, recruta, né, soldado, um soldado. Quando ele vai lá pro, como fala o nome? Que ele vai para lá? Quartel. Quando ele vai pro quartel, ele se dedica totalmente àquilo lá. Você tem que ficar 2, 3 dias, ele vai ficar lá. Ele vai voltar para casa, mas ele tem a responsabilidade dele de voltar tal dia lá. Então,
contigo. Aí você tem a oportunidade, né? Porque assim, as coisas acontecem com as oportunidades. Deus fala com você, aí Ele cria uma oportunidade e vê se você quer. Se você não quiser, Deus fala, então tudo bem, deixa eu entrar todo contigo aqui, vem outro. Aqui, filho, te chamei, te capacitei, vai lá e faz. Aí você vê a pessoa fazendo. Aí você se incomoda. Caramba, mas olha como fulano está, olha, deslanchando na presença do Senhor. Tem 2 anos de convertido, tem 3 anos de crente, meu Deus, até hoje eu não andei, até hoje eu não desenvolvi. Por quê? É Deus que é ruim? É Deus que não te deu a oportunidade de fazer se cumprir aquilo que Ele tem na sua vida? Não, somos nós, irmãos. Somos nós. Deus já falou há muito tempo comigo, Bianca, te chamei, Bianca, se posiciona, Bianca, presta atenção. Aí, irmão, eu vou querer jejuar? Eu quero jejuar? Eu não quero jejuar. Eu quero ver minha série na Netflix. Eu quero ler a Bíblia? Eu não quero. Eu quero fazer o que eu quero. Mas Deus está falando, Bianca, não vai por esse caminho. Aí quando eu chego na igreja toda quebrada, como eu chegava muitas vezes aqui, só um pó. Aí eu acho que alguém tem que orar por mim para me levantar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não, irmão, a responsabilidade de estar de pé é minha. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O irmão, ele pode te ajudar. Mas você já viu quando você está carregando bolsas pesadas? Aí você carrega as bolsas. Aí você fala assim, cara, eu precisava tanto de uma ajuda. Chega alguém para te ajudar. Aí você vai largar todas as bolsas, vai dar para a pessoa e você vai andando com a mão levinha. Não, a ajuda é assim, poxa, pega 2 aqui, pega 2 ali, e aí a gente vai caminhando, a gente vai andando, e isso é ajuda. Agora deixar tudo pro outro fazer, a responsabilidade em cima do outro, isso não é ajuda, isso é sobrecarga. Você está tirando de você e está jogando pro irmão. Não é assim, nós temos que ter responsabilidade. Porque a Bíblia fala, pode botar aqui, vigia, não deixe o óleo faltar. Então aquelas 10 virgens, para quem não conhece, a maioria deve conhecer, né? Mas se tiver alguém aqui que não conhece, tinha uma parábola, né? Que tinha 10 virgens. E aí, elas estavam ali se preparando para encontrar o seu noivo. 5 delas estavam preparadas, com azeite, com óleo ali, e 5 não estavam. Estavam com a reserva ali baixinha. Chega na hora que o noivo aparece, diziam, né, que era noite, por isso que precisava daquela lamparina para poder clarear, e aí o noivo reconhecia a noiva. Eu não vou te dizer porque eu não sei muito bem como que é, mas eu sei que tinha que ter um azeite ali. Aí chega bem na hora, aí meu Deus, é muito engraçado, irmão. Acho que não se prepararam, tá lá com sua reservazinha vazia, as outras trouxeram seu azeite. Aí chega elas, me dá um pouquinho aí do teu. Aí elas falaram assim, as 5 que estavam preparadas, olha, se eu tiver, preste atenção, isso aqui é muito forte, irmão. Se eu tiver, pode faltar para mim e para você. E aí? Como que faz? Vai naqueles que vendem, compra, e aí você vai lá. O que elas estavam dizendo? A minha parte eu fiz. Eu não posso pegar aquilo que vai me levar até o meu noivo e dar para você, porque no final de tudo pode não chegar nem eu nem você. E aí? Então, irmão, a gente tem que ajudar as pessoas, mas não pegar a carga dela pra gente. E nem temos que ser pessoas que responsabilizam o outro por uma responsabilidade que é nossa, por algo que é para nós fazermos. E aí, eu estava falando da batalha, né? Que a gente vive numa batalha. E muitas vezes, sabe por que a gente fica perdido dentro da igreja? Eu estou falando que eu já vivi, tá? Não estou falando aqui eu ainda estou vivendo, né, na verdade. Eu ainda estou entrando devagarzinho, eu vou. Um passinho de cada vez, mas eu vou chegar lá onde Deus quer. E aí, irmão, às vezes a gente fica perdido dentro da igreja, a gente entra, sai, aí nada muda, aí a gente questiona Deus, né? A gente vai falar, Deus, o que está acontecendo? Mas, Senhor, tu ainda lá na tua casa, Senhor, a gente acha que a gente está fazendo o que Deus quer, a gente acha que a gente está abafando.
bênção que Ele queria te proporcionar. Ele queria te proporcionar uma intimidade com Ele. Ele queria te proporcionar uma profundidade com Ele que muitas vezes você não consegue entender, porque você está no superficial. Você só entra e sai. Não vou lá adorar. Não sabe nem o que está fazendo aqui. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós chegamos aqui. Não, o que eu vou fazer lá? Hoje eu vou entregar o melhor para Deus. Hoje eu vou adorar. E, irmão, isso não significa. Tem gente que vai adorar sentado, com o olho fechado. Ali. Mas a intensidade está dentro dele. Está entregando o melhor. Tem gente que vai adorar pulando. Tem gente que vai adorar levantando as mãos. Cada um vai ter o seu jeito. Só que o Senhor lá de cima, Ele sonda cada um de nós. Eu aprendi que o culto, ele é coletivo sim, mas ele também é individual. Porque o Senhor, Ele olha para cada um individualmente. É por isso que muitas vezes, você chega no final do culto, você vai aprender e fala assim, caramba, aquela palavra, pô, aquele louvor, nossa, foi muito bom. Você fala, não senti tudo isso não. Não achei que aquela pessoa estava pregando que era certo não. Não achei que aquele louvor foi legal não. Porque na verdade, o problema não está aqui. O problema está em você. O problema está em que você não está ligado no que Deus está fazendo. Porque você está com os olhos somente aqui na terra. Irmão, quantas vezes eu cheguei achando que não, vou chegar na igreja hoje, Deus vai me renovar. Não fazia nada em casa. Não dobrava o joelho para orar, não lia a Bíblia, não fazia nada. Mas chegava aqui e falava, não, aqui, e vou pular, você vai descer. Aí eu sentava na cadeira e ficava esperando, né? Vem, Espírito Santo, vem. Cadê? Tô sentindo. Aí Deus falou, ué. Agora virou, entendeu agora? É o que tem que te dar uma cutucada para você começar a adorar? Ou é você que tem que chamar minha atenção? Ou é você que tem que se disponibilizar para mim? Aí eu vou te responder. Irmão, a gente tem que entender. Jesus falou, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. E aquele que não faz nada, vai ficar parado sem nada. Irmão, é realidade. Não adianta. Porque eu gostava, né? Eu gostava que tapasse só com a peneira. Eu falava, não, aí, o Espírito Santo vai me impactar. Eu vi as pessoas, caramba, sentindo a glória de Deus e eu lá, igual um maracujá murcho, sem sentir nada, sem ver nada. Entrar e sair da mesma maneira. Aí eu vou olhar e vou dizer, não, essa igreja tá fria, hein? Essa igreja está sem o poder de Deus. Porque eu tenho que chegar aqui, eu tenho que ser abalado. Sou uma geladeira minha vida lá fora, mas quando chegar aqui, eu tenho que queimar no fogo do Senhor. Irmão, isso não existe. Isso não existe, irmão. Na verdade, é um culto. O culto é para você entregar. Então você tem que chegar aqui preparado para entregar. É óbvio que a gente não vai chegar todo dia, glória a Deus, aleluia. Não é assim, a gente tem nossas dificuldades, a gente tem, né, nossas relações, nossas debilidades. Nós temos. Vai ter dia que a gente vai estar mais xoxinho, não quer nem olhar para a cara de ninguém. Isso é normal. Mas agora, todo culto, toda vez que vem para a igreja, eu não tenho nada para ofertar a Deus. Um Deus tão maravilhoso, um Deus que me dá livramento. A gente vive no Rio de Janeiro, eu falo, cara, irmão, desculpa, porque eu tenho muito, assim, esse negócio de cara, tipo, não sei o que, sei lá. Mas eu falo assim, olha, meu marido, motoboy, no Rio de Janeiro, irmão, nunca sofreu um acidente, graças a Deus, nunca sofreu não, né? Nunca sofreu um acidente, nunca tomou uma bala perdida, nem uma balazinha de raspão, nunca foi assaltado. Olha, irmão, a gente está no Rio de Janeiro. Isso é milagre. Eu tenho que chegar aqui e falar, glória a Deus que meu marido voltou para casa. Irmão, você tem que chegar aqui e dar glória a Deus, Senhor. Não fui assaltado, não levei uma bala perdida, nada de ruim aconteceu comigo, minha
conseguia fazer comida, eu não conseguia. Eu levantava, ficava assim, ó, cambaleando. Um sono, uma dor de cabeça na cabeça, parecia que explodir. E eu falando, meu Deus, olha que bênção. Eu tenho saúde o tempo inteiro. Eu não fico assim, caindo, cheio de dor de cabeça, sabe, debilitada, que não pode fazer. Agora você imagina, se você tem uma doença, né, tá repreendido. Mas você pega uma doença brava, igual o irmão que contou aqui o testemunho, quem estava aqui ouviu, que ele tem câncer, né, estava aqui pregando, cheio de dor, mas estava aqui pregando. Aí às vezes a gente, ó, tá bem, tá com saúde, os filhos estão bem, o marido tá bem. É claro que nada é perfeito, né? Tem aquelas coisinhas, às vezes aquela discussão básica, aqueles entendimentos, mas irmão, tá tudo bem na tua vida. Aí você chega aqui, senta, parece que não tem motivo para glorificar, parece que não tem motivo para agradecer a Deus. Tá errado, irmão, nós estamos errados. Eu estava com uma perspectiva, eu estou falando que eu vivi, tá? Eu não estou descendo os chicotes da igreja, não. Eu estou falando que eu passei. Eu esperava que alguma coisa tinha que acontecer. Eu tinha na minha cabeça, dentro da casa do Senhor, alguma coisa ia acontecer. Irmão, Deus não é meu empregado. Ele não tem, quando eu não estou nem aí para ele a semana toda. Vamos lá. Estou nem aí. Aí chega na quarta-feira, eu quero, meu dia de culto. Eu quero que a glória de Deus desça na minha vida. Como que é isso? Aí Deus tem que vir correndo, né? Ele é nosso empregado. Eu tenho que vir correndo aqui para dar uma avivada em mim. Sendo que eu não estou nem aí para ele todos os dias da minha vida. Isso não existe, irmão. Isso não existe. E voltando aqui, né? Eles querem tirar a vida de Jesus que Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, ele fala assim, não, vocês não estão entendendo. É necessário que um morra para que toda a nação, né, não pereça. Mas ele não estava preocupado no plano de salvação. Essa não era a preocupação dele. Ele estava dizendo assim, é necessário que um morra para que a gente não perca os nossos destaques. Ou seja, a gente tem que matar ele. Que a gente matando ele acaba com esse Jesus. Acaba com essa divisão de ele faz milagre, ele isso, aí quem não acredita nele, quem não acredita em nós. Não, a gente não pode fazer isso não. Aí a gente vai perder nosso poder, a gente vai perder a nossa autoridade. Os romanos vão vir e vão destruir a autoridade que a gente tem. Ele estava preocupado com o poder dele, ele estava preocupado em perder a posição dele, ele não estava preocupado com o plano de salvação do Senhor. E muitas vezes o inimigo, ele tenta contra a nossa vida porque ele sabe o que Deus tem para mim e para você. Ele sabe qual o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Era por isso que ele queria matar Jesus. Ele não queria perder o poder de influência que ele tinha. Ele não queria perder o poder de manipular as pessoas, porque era isso que eles faziam. Eles detinham o conhecimento, né, da palavra de Deus, deturpavam tudo, fazia as tradições dele e manipulavam um pouco. Ó, isso aqui que vocês têm que seguir, isso aqui que vocês têm que fazer. Aí chegou Jesus revelando a hipocrisia deles, eles ficaram irados. Não, a gente não pode deixar. E às vezes é esse o medo que o inimigo tem de perder o poder sobre o ser humano. Só que a Bíblia nos fala, e lá em 1 João 3:8, põe para mim, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha o que a Bíblia nos fala, irmão. Eita, então eu botei errado aí. Errei, então. 1 João 3:8. Ih, volta aí, deixa eu ver. Volta aí, por favor. Ih, não é isso não. Bota 2 João, vê se tem. Nem sei se tem 2 João 3:8. Eu escrevi errado. Não tem? Vê se é segunda. Não. Mas é aquela palavra que fala assim, que o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio destruir toda mentira que Satanás quer implantar na sua mente e na minha mente. Porque o plano do inimigo é manipular. Ele quer manipular você para você não conseguir chegar onde Deus quer. Assim como Caifás, ele queria manipular, não queria
Então ele quer te tirar de jogada, porque ele sabe o plano que o Senhor tem através de você. Ele sabe que através de você, o Senhor pode impedir alguém de se suicidar. Ele sabe que através de você, através de um conselho, através de uma palavra, você pode ser usado por Deus de diversas maneiras. E ele quer tentar impedir o Senhor de te usar, assim como Caifás queria ceifar os planos do Senhor. Só que algo muito interessante é que quando ele tenta matar Jesus, quando Caifás tenta matar Jesus, aqui, coloca lá para mim, no João 11, onde a gente leu, 51, 52. Só para a gente ver, acompanhar o raciocínio. Em João 11, 50, 52. Pode voltar para 50. Que ele diz, Caifás estava dizendo: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aí passa. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote campaniano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, quando ele fala isso, a intenção dele não é boa. Quando ele fala assim, é necessário que esse homem morra para que se salve a nação, a intenção dele não é boa. A intenção dele é somente não perder o poder dele. Só que, olha como Deus, ele inverte as coisas. Até o que era para ser ruim, Deus usou a boca do próprio Caifás para profetizar que Jesus morreria por aquela nação e por todos os filhos de Deus que estão dispersos. Então, até quando o inimigo ele tenta atrapalhar o propósito que Deus tem para mim e para você, ele está ajudando. Quando ele coloca um obstáculo, achando que a gente vai paralisar, achando que vai dar tudo errado na nossa vida, o Senhor usa aquele obstáculo para nos amadurecer e nos dar vitória da mesma maneira. Então, irmão, ele estava falando assim, não, vamos matar. Foi a partir daquele dia que Jesus ressuscitou Lázaro e muitos creram nele, que eles se reuniram e falaram, não, aí é o fim. É o fim. Ele está tomando muita influência, a gente tem que acabar com ele. E foi a partir daí que se originou o plano real de matar Jesus. Porque antes eles só cogitavam, né? Vamos matar Jesus, vamos acabar com ele, porque ele está aqui tendo muita influência. Mas foi a partir da ressurreição de Lázaro que eles queriam acabar com Jesus. E ele fazendo aquele plano, ele pensou, agora a gente vai acabar com ele. Assim como quando Jesus estava na cruz, acredito que o diabo falou, agora acabou. A gente conseguiu acabar com ele. Só que na verdade, ele estava ajudando o propósito de Deus a se cumprir. Então, mesmo quando acontece coisas na nossa vida, que a gente olha e fala, caramba, isso daqui vai me atrapalhar. O inimigo está tentando contra a minha casa, contra a minha família, está se levantando. Até quando essas coisas acontecem, Deus permite e ele transforma a maldição em bênção. Ele faz o que era para dar errado, dar certo. Ele faz os caminhos tortuosos se endireitarem, porque aquele era o plano de Deus. Aquele era o plano de salvação. Era salvar não só os judeus, como todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor. Então, irmão, o que eu quero dizer com toda essa mensagem, né? Que o Senhor, ele jamais perde o controle da nossa vida. Ele usa os obstáculos para nos aproximar do propósito que ele tem para nós. Então, o tema central da mensagem que eu queria que a igreja guardasse no coração é que encaixa na história de comigo. A minha igreja precisa entender que eu tenho um propósito sobre cada um. E ela precisa buscar o que eu tenho com ela. O ser humano, ele precisa entender qual é o propósito dele. Porque, irmão, quando você tem um alvo, quando você entende, não, eu fui chamado para isso, Deus me posicionou aqui para isso. E eu não digo só na igreja, em todas as áreas da nossa vida. A gente não precisa, para ser usado por Deus, estar aqui em cima. A gente pode ser usado por Deus de diversas maneiras. Então, nós precisamos entender, primeiro de tudo, eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? Por que
ele quer chegar. Ele fala, não, eu vou ganhar aquele cinturão lá, eu vou conseguir. E ele vai, ele treina, ele luta. E muitas vezes na luta ele vai se machucar, assim como nós. Mas quando ele ganha o cinturão, irmão, nada do que ele passou, ele vai querer lembrar. O importante é que ele conseguiu ganhar aquilo que ele se propôs a ganhar. E na nossa vida também é assim. Quando nós temos um propósito, muitas vezes a gente vai se machucar um pouquinho para chegar lá. As coisas não vão ser tudo fácil, tudo perfeito e maravilhoso, não. Mas quando a gente chegar onde Deus estabeleceu pra gente, a gente vai olhar e vai falar, caramba, valeu a pena. E esse é o sentimento que a gente tem que ter. Eu tenho um propósito, o Senhor tem algo comigo, eu vou buscar aquilo que Deus tem comigo e eu vou seguir essa trajetória. Irmão, eu te falo por experiência própria, tudo vai se encaixando. Tudo aquilo que você ficava preocupado, que você deixava você deixava o propósito para viver aquilo ali que você achava que não, eu tenho que me preocupar com isso aqui, porque isso aqui está fora do lugar, isso aqui não está legal. Aí você deixa um pouquinho o propósito do lado para viver aquilo que você acha que tem que viver. Sendo que quando você fala assim, não, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho, porque até agora eu não tenho resultado nenhum. Deixa eu entrar aqui no propósito, faz o teste e entra onde o Papai do Céu mandou você entrar, que tudo começa automaticamente, sem você fazer força, tudo começa a se encaixar. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se está aqui, se está na palavra, isso é uma promessa. Você pode agarrar e você pode tomar posse e falar, não, eu vou focar aqui no reino de Deus, porque as demais coisas Jesus falou que vai acrescentar. Não sei quando, não sei como Ele vai fazer na tua vida aquilo que você deseja, mas eu te digo, se for da vontade dele, irmão, não importa o cenário, Ele vai entrar e Ele vai fazer. Só que é necessário que o teu coração esteja nele primeiro. Enquanto o nosso coração está na terra, não tem como Deus fazer, porque vai ser muito fácil Ele perder a gente para a terra. Mas se o teu coração está nele, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. O Senhor sabe. Ele olha e fala assim, não, eu sei que se eu dar isso daqui para ela agora, não vai desviar ela do propósito, então ela está preparada. Mas se Deus der em algum outro momento, Ele sabe que vai me tirar, me desviar do foco, e não é isso que Ele quer. E eu aprendi que, na verdade, Deus não prepara a bênção, Deus prepara a gente. A bênção, ela está pronta há muito tempo. Aquilo que você deseja, o teu sonho, já está pronto há muito tempo. Na verdade, quem não está pronto é você para receber. E o Senhor, Ele se preocupa primeiramente com a tua alma. Então Ele não vai fazer nada, nem te dar nada para te perder. Por mais que doe em você, por mais que você não entenda, o Senhor, Ele visa primeiramente a tua salvação. Então Ele vai te guiar pelo caminho dele, mesmo que você não queira. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu agradeço a minha oportunidade.